Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Nós vamos dar continuidade ao Livro dos Espíritos. Vamos ler o Evangelho antes, fazer a nossa prece e iniciar os estudos. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os espíritos não poderiam encarnar uma única vez em um único globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião seria admissível se todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral na Terra. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, mostram os graus que estão destinados a transpor. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria o objetivo das encarnações de pouca duração de crianças que morrem com muito pouca idade? Elas teriam sofrido sem proveito para si mesmas ou para os outros. No entanto, Deus, cujas leis são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se reencontrassem, tivessem oportunidade de reparar seus erros recíprocos, tendo em vista as suas relações anteriores. Ele quis ainda estabelecer os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Mestre Jesus, aqui nos reunimos em Teu nome e em nome de Deus para mais uma manhã de estudos. Rogamos a Tua ajuda, o Teu amparo, a Tua proteção e em Teu nome invocamos o nosso altivo, diretor da nossa casa, com a coluna de espíritos que sustentam o SEAP para esta manhã de estudos. Que seja então em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra em nossa casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. É uma live, mas a nossa live é bastante informal. Vocês sejam bem-vindos, já nos cumprimentamos ali, mas pode me interromper a hora que quiser, fazer perguntas, se colocar, tá? Eu só vou repetir a pergunta aqui, para quem nos ouve de casa, saber do que estamos falando. Então nós paramos na questão, vou botar o óculos da Dilane, o meu está em algum lugar por aí passeando. (460) Isso. Vamos começar da 459, que inicia aqui, né? Influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Vamos retornar a 459. Os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? Essa é a pergunta. Os espíritos influem em nossos pensamentos e nas nossas ações? Resposta. Sob este aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Então vamos lá. A resposta dos espíritos diz que é muito maior do que imaginamos a ação deles sobre nós.
e com muita frequência. Quem está aí com o livro da FEB, a resposta é de ordinário. O seu livro é da FEB ou é daqui? O do senhor? Da FEB. A FEB, então, a resposta é de ordinário, são eles que nos dirigem. É do CELD. Eu prefiro a tradução do CELD. Por quê? De ordinário dá uma ideia de que eles dirigem a gente o tempo todo. Mas a gente pensa. Nós também temos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Aí vamos a uma pergunta. Frequentemente são eles que nos dirigem. Onde está o nosso livre-arbítrio? Se os espíritos nos dirigem. Quando eles estão nos influenciando, para o bem ou para o mal, onde está o meu livre-arbítrio? Valendo o celular da Cristina, que está lá olhando de lá. Quem acertar ganha o celular dela. O meu livre-arbítrio está na escolha que eu faço de que tipo de espírito eu quero que me influencie. Um mau espírito pode me influenciar, pode chegar perto de mim, tentar me seduzir. E isso acontece o tempo todo, o dia inteiro. Nós somos imperfeitos. Se o Chico falou que ficava meses com o espírito no ouvido dele, ele chorava, ele pedia ajuda ao Emmanuel, ele dizia assim, o Emmanuel para ele, isso vai passar. Ele pedia ajuda ao Dr. Bezerra, isso vai passar. Levou a vida inteira com os espíritos no pé dele. Poxa, imagina no nosso ouvido. Eu saí de casa, eu levantei, eu li uma página do Emmanuel, fiz a minha prece, li o Evangelho, fiz a minha prece e estava lendo, estou relendo o livro de Joana d'Arc. Li um pouquinho, uns 40 minutos e vim para cá. No caminho veio um monte de pensamento que na minha cabeça. Falei, que negócio é esse, pô? Aí a gente pode até fazer um gesto físico, né? Vai para o lixo, não quero saber disso, isso não me pertence, não quero saber disso. Aí, de imediato some. Se sumiu, quer dizer que aquele pensamento não era meu. Parou. Então a gente tem que prestar atenção. Que pensamentos chegam até nós? Que tipo de pensamento chega? E é normal, como diz o Emmanuel, um passarinho sobrevoar a tua cabeça é uma coisa, mas se você deixar ele pousar e fazer ninho, é uma outra coisa. Então, a partir daí, dessa sedução que eles tentam o tempo todo, junto a nós, é que começa uma obsessão simples, que pode mudar para uma obsessão mais complexa, uma fascinação até, ou uma subjugação, uma fascinação. Começa sempre no pensamento. Então, o André Luiz diz que nós somos o que pensamos. Leon Denis, diga-me o que pensas, que eu vos direi com quem andas. Nossos pais nos educaram assim, né? Diga-me com quem andas, que eu vos direi quem és. Não é isso? Mas a gente aprende na doutrina espírita que a frase um pouco diferente, bem diferente. Diga-me o que pensas, que eu vos direi com quem andas. Nós atraímos os espíritos para junto de nós de acordo com os nossos desejos. Está lá no livro dos médiuns, nossos desejos. Vocês não estudaram o livro dos médiuns ainda, não precisa saber. Com os nossos desejos. Então esses desejos é que vai atrair o espírito para o nosso lado. Uma outra coisa são as seduções, os espíritos sedutores, que tentam nos tirar do bom caminho. Eles só vão estar ao nosso lado se a gente quiser.
Então nós somos rodeados por uma multidão de espíritos, o tempo todo, ninguém está sozinho. Nem na casa espírita, nem nas igrejas, nem na rua, em lugar nenhum. Todo lugar tem espírito. Eu passei ali em frente a um boteco, já tinha gente ali tomando uma cerveja. Tomar cerveja de manhã, né? É o café. E tomando lá uma brinquinha. Se tem encarnado ali, 8 horas da manhã, bebendo num botequim, tem desencarnado também. Ninguém anda sozinho. E que desencarnado que está do lado dele ali? Que gosta de beber com ele. Que gosta de beber. Aí é o desejo dele com o desejo do outro, estão os dois ali. Então somos constantemente influenciados por eles. Alguma pergunta? Não? Então vamos continuar. 460. Semana passada a gente falou bem da 459, né? 460. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? É uma pergunta. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Tá, pela resposta da pergunta anterior, a gente já tem uma ideia. Sim, né? Nós pensamos. Nós somos espíritos, somos individualidades. E o pensamento é um atributo do espírito. Seja ele encarnado, seja ele desencarnado, todo mundo pensa. Ninguém para de pensar. O pensamento é contínuo. Você pode prender a respiração durante algum tempo, você pode parar de comer durante algum tempo, de beber água, mas você não para de pensar. Ninguém para de pensar. Você imagine qual a população da Terra hoje? Aproximadamente 8 bilhões, não é isso? É um pouquinho mais, mas vamos arredondar isso aí, que já é de algum tempo esse dado. 8 bilhões de espíritos encarnados. O Brasil são 210 milhões, não é isso? 210? A gente já não acredita em mais nada aqui, não sabe se são 210, 220, mexe em tudo, né? 210 milhões de habitantes. Todo mundo está pensando. Além dos encarnados, tem os desencarnados. O Chico disse que a população do mundo espiritual é 3 vezes a população de encarnado. Se aqui no Brasil são 210, vamos botar aí 630 milhões de espíritos aqui no Brasil. 630 desencarnados com mais 210, 220, 210, são 840, não é isso? Estou bom de matemática ainda? 840 milhões de espíritos pensando continuamente aqui em nosso país. No mundo, 8 bilhões vezes 3, quanto é 3 vezes 8, André? 3 vezes 8, 29, é? Ah, tá. 3 vezes 8, 24. Tá bom, André, gostei. Você sabe contar. 24 bilhões de espíritos pensando. O pensamento se propaga em forma de onda. A voz, ela se propaga, o som se propaga no ar. Então eu estou falando aqui no microfone, vocês estão ouvindo, mas ali na rua ninguém está me ouvindo. Só se tivesse um megafone ali fora, uma caixa dessa de som. Tem limite. Mas para o pensamento não tem limites. Não tem, ele se propaga no éter, no fluido cósmico universal, uma matéria bem mais sutil. E não tem peias para o pensamento. O pensamento vai a qualquer lugar do universo. A qualquer lugar do universo. Imagine aqui na Terra. Então, a pessoa lá na Índia, ela influencia aqui no Brasil. É como peixes mergulhados no aquário. Olha a influência que a gente recebe.
tem um monte de onda de pensamento por aí, um montão, muito. Por isso Jesus recomendou o vigiai e orai, a vigilância. Porque tem gente que pensa coisa boa, tem gente que pensa coisa má. Nesse exato momento tem alguém tramando um assassinato, tem alguém sofrendo de dor, tem alguém morrendo de fome. Vi aqui no outro dia, dando aula aqui, que a cada 40 segundos morre uma pessoa de fome no mundo. Na sua maioria crianças. Olha que dado, ou de desnutrição em função da fome. Olha que dado absurdo. Quantas guerras tem no mundo? O mundo está em guerra. Gente morrendo de fome e gente gastando aí trilhões, né, a indústria bélica, em armamento, em bomba, para matar. Então, quanta dor. Então, quantas pessoas pensando em dor, desesperança, quantos suicídios, isso tudo está influenciando a gente, o tempo todo, chega à nossa cabeça. Quando você abre aqui, ou liga a televisão, quem tem televisão, ou abre aqui para ver notícia aqui, tudo tem propaganda, e cada notícia dessa é a opinião daquele que está dando, ele explana a opinião dele, você analisa, acata ou não. Olha como nós somos influenciados, quanta influência recebemos o dia inteiro. Agora, o que é que eu quero para mim? Essa é a questão. Aí, peraí, André, aí a gente, você me prometeu que ia ficar quietinho aí, aí você vê o quanto a gente é influenciado. E o que eu quero? Ontem mesmo eu citei, eu vi a propaganda, vi menos de um minuto, alguns segundos, de um determinado show que teve aqui no Rio de Janeiro. Veio uma moça aí de fora, uma coisa horrorosa, das trevas mesmo, né? Eu não vou dizer o nome, vocês raciocinem aí, pensem. Agora, quantos milhares de pessoas ali, uma determinada emissora falando bem daquilo, dinheiro público sustentando sexo explícito ali, na frente de criança, de todo mundo, um desrespeito ao país, né? E um monte de autoridade lá, um monte de influenciadores, donos de programa de televisão, para tentar ganhar ainda alguma coisa em cima daquele show tétrico, mórbido. Olha a influência. E quantos se deixam influenciar por aquilo ali? E quantos se deixam levar? Tinham milhares de pessoas lá no local. E quantos outros assistindo no mundo inteiro? Olha quanta influência. E vocês se abismam, ficam abismados quando a gente fala dos espíritos desencarnados. Se tinham milhares de pessoas ali, quantos desencarnados estavam ali? Pulando, querendo mais que o circo pegue fogo, destruindo os lares, os bons costumes, a família, se deixando influenciar e se levar por um tipo de pensamento que você tem que saber se você quer aquilo para você ou não. Mas quantos querem? Tudo isso influencia a gente, não tem como, nós estamos nesse meio. É difícil estar encarnado, não é fácil, ainda mais para a gente que está querendo o melhor, porque nós somos imperfeitos, a gente tem um pezinho lá,
A gente está querendo ir para frente. É uma pressão muito grande. Você tem que querer, tem que ser determinado. Tem que ter determinação. E não foi a doutrina espírita que descobriram os espíritos. Os espíritos sempre existiram. A doutrina não descobriu ninguém. Não inventou, não foi a doutrina espírita que inventou os espíritos. Os espíritos sempre tiveram aí influenciando a gente. Ela descobriu e nos alertou. Fala. Tá bom. Tá bom. Não sei te responder não, André. Não sei. Vamos continuar aqui, ó, no raciocínio. Entenderam isso? Alguém quer perguntar alguma coisa? André, tu já perguntou, não sei te responder. Tá bom, André, vamos lá, já entendi. Querem perguntar alguma coisa? Ó, o André já conheço de outros carnavais, tá? Se deixar, acaba com a aula aqui. Ele vai falar daqui a pouco de escola de samba, vai falar de... cabeça dele vai lá do outro lado e volta. Então vamos lá, vamos para a resposta. Vamos à pergunta de novo. Presta atenção, André. Você falou que só ia prestar atenção hoje. Vamos lá. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Resposta. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos chegam ao mesmo tempo, sobre um mesmo assunto, e com frequência muito contrários uns aos outros. Pois bem, há sempre pensamentos vossos e nossos, é que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Olha aí, a escolha sempre é nossa. Tem sempre, qualquer assunto. Vou comprar alguma coisa, compro ou não compro? Está caro ou está barato? Levo essa ou levo aquela? Se tiver alguém te influenciando, leva aquela. Mas você que sabe o que tem no bolso para comprar ou não. Você que sabe da sua necessidade. Se você se deixar levar pelo pensamento dos outros, você que vai sofrer as consequências. Sempre o livre-arbítrio. A gente não pode esquecer dessa grande potencialidade da alma. É inerente à alma. O pensamento, o sentimento, a vontade, o pensamento, o amor, o livre-arbítrio, o pensamento íntimo, são potencialidades da alma, que nós estudamos aqui há pouco tempo, na obra de Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino. Ele trata de cada potencialidade dessa. E a maior das potências da alma é a vontade. A vontade que impulsiona todas as outras. O querer, ter vontade, querer. É a maior de todas as potências. E o livre-arbítrio é uma dessas potências. De manhã mesmo, todos nós usamos o livre-arbítrio. Eu fiquei lendo, eu perdi tempo não, que eu fiquei lendo, falei, daqui a pouco eu faço a minha barba. Isso me incomoda, que eu faço todo dia. Quando eu vi a hora, estava em cima da hora, eu vim correndo. Acabar aqui, eu vou fazer a barba. Eu tenho pouca, mas eu tenho. Mas eu escolhi ler, sentar, a cabeça voou ali, viajou na leitura, quando eu vi, e não vai dar nem tempo. Aí vim correndo. A gente escolhe a camisa, peguei a mesma blusa que estava lá em cima, peguei rápido, a blusa coloquei. Você também, né, André? Tá certo. A gente escolhe a roupa que quer, levo essa, levo aquela. Bonita a camisa. Então, a gente utiliza o livre-arbítrio desde o momento que a gente abre os olhos. Desde o primeiro momento. Alguma pergunta?
Vamos lá. 461. Quando eu falei da tradução da FEB, quando ele diz assim, de ordinário são eles que vos dirigem, de ordinário significa que sempre são eles que nos dirigem. Por isso que a palavra frequentemente é mais adequada à resposta dos Espíritos. Vamos lá, 461. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Uma boa pergunta essa, né? Como que eu vou saber se esse pensamento é meu ou se me foi sugerido? Hoje eu prestei atenção. Por quê? Eu não estava pensando naquilo que vem na minha cabeça. Pode ser um pensamento de violência, pode ser um pensamento que for. Se você prestar atenção, você vai saber que não é teu. Antes de ler a resposta, quando a gente estuda o livro dos médiuns, a gente estuda sobre lá um item que fala da inspiração, fala da intuição, não fala? Intuição, inspiração, tudo é o mesmo princípio. Premonição, parte do mesmo princípio. A diferença da intuição para a inspiração é que na intuição, se você prestar atenção, você consegue discernir o que é teu e o que não é. E na inspiração, é confuso, é mais difícil de você discernir. Fala. Tá. Eu vou repetir o que a senhora falou para ouvirem aqui, tá? Como é o nome da senhora? Letícia. A dona Letícia estava preocupada com o animal que morreu, que ela gosta dos animais. E agora, o que será do meu animal? Aí veio um pensamento bem claro na cabeça dela. Você acredita que eles estão desamparados? E realmente, nada está ao desamparo da lei. Tem espíritos encarregados de dar o destino correto aos animais. Então, ninguém está sozinho. É um pensamento ruim ou um pensamento bom? Bom, então foi um bom espírito, você te fez bem, né? Te acalmou. Então, é isso. Às vezes não importa saber distinguir. O importante, normalmente a gente não presta atenção. Normalmente a gente vai levando. Mas se prestar atenção na intuição, você consegue discernir. Mas o mais importante é o teor do pensamento, a qualidade do pensamento. Que pensamento, que tipo de pensamento vem à minha cabeça? O pensamento que foi à cabeça da senhora, pensamento bom. O pensamento que veio na minha cabeça ali, eu nem me lembro mais o que é, eu sei que era ruim. Veio na minha cabeça. Falei, vai para lá, pô. Sai fora, pô. Me deixa em paz. Aí, a gente tem que estar atento. Tem que estar prestando atenção. Sabedor disso, Jesus disse, vigiai. Vigiai. Não adianta só rezar. Quantas pessoas oram e fazem bobagem? A gente está estudando aqui, enquanto eu coloco a água, as obras da Dona Ivone. Quinta-feira, estamos estudando. Não é o Drama da Bretanha, não. Tem a Tela do Infinito, o Drama da Bretanha. É o Cavaleiro de Lumière. Qual é o livro que a gente está estudando? Nas Voragens do Pecado. Então retrata ali
esse livro retrata o massacre da noite de São Bartolomeu e fala especificamente de uma família de La Chapelle. Enfim, foi na época da rainha Catarina de Médici, Idade Média, século XVI. E a Catarina de Médici era uma bruxa, era ruim aquela mulher. E os seus inimigos, ela dava um jeito dela, de enterrar até no próprio subsolo do Louvre, lá no castelo que ela morava, com Carlos IX. E ela fez uma maldade lá com o personagem principal, Luiz de Narbonne. Ela arma uma cilada, ela coloca ele no calabouço e lá ele morre de fome, de frio, não tem como, né? Morre. Mas assim que ela coloca ele no calabouço, né, os guardas o levam, ela vai rezar, ela vai para o seu oratório e fica a noite toda, até o dia seguinte, em oração, ajoelhada. Do que adiantou rezar? Então, quantos fazem prece, ficam na igreja, no centro espírita, ou seja lá onde for, e saem e vão fazer coisas que não devem? Então, a vigilância é fundamental. Vigiai e orai, um complementa o outro. Mas você estar atento e vigilante ainda é mais importante. Ainda é mais importante. Ambos são importantes. Mas quantas pessoas que dizem não ter religião e que são de um caráter irretocável? Quem vocês preferem como um amigo ou uma amiga? Uma pessoa religiosa, mas que tem falhas de caráter graves, ou uma pessoa que se diz não ter religião e tem uma conduta correta diante da vida, né? Então, a correta, não é? Pois é. Eu não entendi. Ah, vai se escondendo atrás da religião. Quantos se escondem atrás da religião? Quantos usam o nome de Deus para prejudicar o outro, para se adquirir riquezas, poder? Vide aí na política, né? Então vamos lá. Olha aqui. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Resposta: quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Foi o que a senhora acabou de dizer, né? Uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios, em geral, não é sempre, em geral, os do primeiro impulso, são os do primeiro impulso, são em geral os do primeiro impulso. De resto, não há para vós grande interesse em estabelecer essa distinção. E frequentemente é útil não saber fazê-la. O homem age mais livremente, se decide pelo bem, ele o faz voluntariamente. Se toma o mau caminho, só terá mais responsabilidade. Então, o que ele está dizendo? Não é importante, muitas vezes, você distinguir. O importante é a decisão que você vai tomar. O pensamento que você agasalhou. Se você acertar na decisão, o mérito é seu. Não é assim, ninguém diz assim, ah, foi o espírito. A maioria diz assim, que boa ideia que eu tive, né? Não diz assim, ah, obrigado, meu Deus, pela inspiração. Poucos dizem isso, pela escolha. Mas se você fizer a coisa errada, também a responsabilidade é sua. Você não pode dizer que foi o espírito que te induziu ao erro. Tem gente aí que diz assim, ah, eu escutei a voz e matei, não tem? Uns esquizofrênicos, ah, foi a voz que me mandou matar. Vão prender a voz?
vão prender o espírito? Quem vai preso é ele, que cometeu o crime. Eu não posso acusar o mundo espiritual. A gente sabe da influência, sem dúvida, mas a decisão sempre é minha. Eu sou um espírito que penso. Todo mundo pensa. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Querem ver uma coisa? Vocês têm na cabeça aí o Código Penal? Os artigos do Código Penal, por exemplo? Não. Se vocês infringirem a lei, vocês não podem alegar ignorância. Pode? Não pode alegar ignorância. Ora, mas eu não estudei o Código Penal, eu não sei. Sabe, está na nossa mente. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe. Todos nós sabemos, porque a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Eu posso não saber especificar, tipificar o crime lá com a lei que o homem fez, mas eu sei o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe. Então, se a gente faz a coisa errada, é porque a gente quer. Eu não posso acusar ninguém. Ah, o fulano me induziu. Ah, o espírito me inspirou a fazer isso. Eu vou ou não. Agora, que eles inspiram a gente, que eles influenciam em nossas mentes, a gente está vendo que influencia. 462. Alguma pergunta? 462. Os homens inteligentes e de gênio aurem sempre suas ideias de dentro de si mesmos? Vamos pegar um homem inteligente. Sabin, todo mundo tomou aquela vacina, a gotinha, né? Foi ele que descobriu, não foi? O Sabin, o cientista. Aquela ideia veio da cabeça deles ou foi inspirado por alguém? Vem sempre essas ideias da cabeça do homem de gênio? Olha a resposta. Algumas vezes as ideias vêm do seu próprio espírito, porém, frequentemente, elas lhes são sugeridas por outros espíritos, que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Quando não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem disso suspeitarem. Aí nós falamos do Sabin. Com certeza, em torno dele, tinha um grupo de espíritos desencarnados do campo da ciência, inspirando. Não adiantava eu estar lá, porque eu não sei nada disso, mas outros espíritos interessados na ciência estavam do lado dele. Ele era um daquele grupo que resolveu reencarnar. Vamos ver o Kardec. Por que foi Kardec e não foi o Newton José? Porque ele estava capacitado para fazer o trabalho que ele fez. Os espíritos o inspiraram, o ajudaram. Santos Dumont. A gente sabe que muitos estavam pesquisando. Começaram com os balões, os americanos acham que foram os irmãos Wright, os franceses, os brasileiros e o resto do mundo. O americano quer sempre ser o primeiro em tudo, né? Acha que foi o brasileiro, está com Santos Dumont, enfim. A ideia estava no ar, literalmente no ar. Podia ser um ou outro daqueles que estavam pesquisando. Não ia ser o seu fulano que estava cultivando a terra que ia desenvolver uma máquina mais pesada do que o ar que levantasse voo. Justamente aqueles que estavam na pesquisa eram inspirados, porque chegou uma época que era necessário encurtar as distâncias. Quanto progresso trouxe a aviação? Então o homem manda lá uma sonda a Marte, não sei se mandou a Júpiter. A Júpiter acho que mandou também, né? Mandou a Lua, mas começou lá com 14 bis. A base foi lá. Aí vem desenvolvendo o progresso. Daqui a pouco
a gente está aí com espaçonaves viajando para outros mundos. Então, pode sim brotar da cabeça do homem de gênio, pode ser inspirado. Mas nós não vimos que sempre os espíritos nos rodeiam? Que espíritos estavam em torno de Kardec? Que espíritos estavam em torno dos Santos Dumont? Que espíritos estavam em torno do Sabin, que nós falamos aqui? De Eurípides Barçanufo, que é o nosso patrono, eu não falei no início da prece, o patrono desse estudo. Então sempre tem um grupo de espíritos em torno da gente. É essa mesmo. Entenderam isso? A gente tem mais 5 minutinhos. A senhora está quietinha hoje? Vamos lá. Mais uma pergunta, só mais uma. Tem uma observação de Kardec. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio, como nos dá o de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que é melhor que seja assim. Tá? Então, nós falamos aqui bem do livre-arbítrio. Quando a gente estuda ali o Obras Póstumas, o Kardec pergunta ao Espírito Verdade se ele poderia falir na missão que lhe foi dada. E o Espírito Verdade responde que sim. E o Kardec emenda a pergunta: e se isso acontecesse? O Espírito Verdade diz assim: outro seria escolhido. Agora vocês vejam, o Kardec tinha o livre arbítrio de fazer o trabalho que ele fez ou não fazer. Como tinha que vir a mensagem da doutrina espírita, outro estava preparado, porque ele podia falir. Napoleão Bonaparte não veio para libertar a França, preparar a França para a vinda de Kardec? Essa era a missão dele. O que foi que ele fez? O bichinho gostava de guerra, se embrenhou, guerra dentro, uma guerra atrás da outra, queria conquistar o mundo. Aí os guias dele, só chega, para ele não fazer muita bobagem, já vamos parar por aqui? Pronto, acabou com a guerra. E assim é a nossa vida. A gente tem o livre-arbítrio, tem que usar com responsabilidade, mas se a lei achar que você vai extrapolar, vai se complicar, ela tira você, saca você. E vem outro para dar continuidade. Última questão de hoje, a 463. Semana que vem a gente continua na 464. Dizem algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato? O que vocês acham? Nem sempre, né? Ele pode ser bom ou mau, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que escuta as boas inspirações. Então, o primeiro impulso pode ser bom ou mau, depende de alguém que está tramando assaltar um banco. Ninguém vai ali no banco e vou assaltar o banco. Não, ele pensa, não é? Ele analisa. Que espíritos estão o inspirando ali? Aí ele toma a decisão. Hoje é o dia D é dia tal. Ele tomou aquela decisão, foi uma decisão boa? Ele vai assaltar o banco? É uma decisão má, porque o espírito é mau, o encarnado é mau. E quem está assessorando ele ali? É Teresa d'Ávila? É Santo Agostinho? Quem está inspirando ele a assaltar o banco? Um espírito igual a ele. Igual a ele. Está preocupado se vai morrer gente? Está preocupado? Está preocupado com nada. Nem aí.
A 464 tem a ver com a 463. A gente para na 464. Tá bom, André? Escuta essa aí, André. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Bem lógica a resposta, né? Pelo que a gente estudou. Estudar é a coisa. Os bons espíritos aconselham para o bem. Cabe a vós distinguir. Quem que inspirou o homem ali a assaltar o banco? Foi um bom ou um mau? Quem inspirou o homem a ajudar uma pessoa que estava precisando? É só a gente distinguir. Então nós paramos aqui na questão 465. Semana que vem a gente continua na 465. Alguma pergunta? No question? Então vamos fazer a prece. André, vamos rezar agora. Mestre Jesus, muito obrigado pela manhã de estudos. Muito obrigado aos guias da nossa Casa de Amor, que nos inspiraram, que nos apoiaram, o altivo, com os espíritos aqui presentes, que fazem parte da direção da nossa Casa de Amor. Obrigado, Lourdinha. Em nome então do nosso amor, minha querida, em nome do amor que vibra nesta casa, no coração desses irmãos, em nome de Eurípides Bassanufo, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, encerramos os estudos da manhã de hoje, em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.